Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo, segundo vídeo desta segunda-feira. Afinal, a gente já fez um conteúdo de madrugada, logo depois que a Raíssa foi medalhista de prata aí pelo skate brasileiro, né, o emocionadaço. Fui lá, aproveitei e gravei, já deixei gravado aqui um vídeo, que gerou até polêmica nos comentários, alguns discordando, outros concordando, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Fato é que nesta terça-feira, agora a gente vai estar... a gente está na véspera do confronto, o Botafogo enfrenta o CSA no estádio Newton Santos por jogo atrasado, válido pela 8ª rodada. Esse confronto é muito importante para o Botafogo se reafirmar na tabela, né? E se colocar ali como um time, opa, a gente só estava com essa pontuação por conta do jogo atrasado, né? Pelo menos se colocar dessa maneira, essa narrativa seria muito boa, com o Botafogo vencendo amanhã e vencendo contra uma equipe que também tá ali no bolo, buscando uma briga ali no G4. Galera, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, né? E aí, a gente vai voltando. Conforme as informações forem acontecendo, eu pretendo fazer mais uns 2 vídeos desse aqui no dia de hoje, nesta segunda-feira. Vamos lá, gente. O primeiro que eu quero informar aqui, que eu quero trocar ideia com vocês, é sobre justamente o tema anterior, né, que eu falei que estamos no bolo. E, na minha opinião, o bolo não é em relação ao número de pontos atual, não é em relação à parte da tabela. O Botafogo tem 11º lugar, né, mas o bolo é o seguinte, é você saber que se trata de Série B, é você saber que a gente está falando de um campeonato em que é uma verdadeira montanha-russa acima dos demais, sabe? É uma verdadeira montanha-russa, né, além da Série A, além de outros campeonatos de pontos corridos. Eu vou repetir, cara. Para mim, o exemplo que eu considero mais contundente de todos é na Série B do ano passado, o Paraná ter liderado até o fim do primeiro turno e ter caído para a terceira divisão na 38ª rodada. Né? Isso que é o mais impressionante. Né, teve time que estava no Z4, na virada de turno do primeiro para o segundo turno, e que brigou até o fim para subir. Né? Isso já aconteceu, se eu não me engano, com o Guarani, com o América Mineiro no ano retrasado. Retrasado não, retrasado. Aconteceu com o América Mineiro. Né? O próprio Cruzeiro, cara, do Filipão, que chegou a ser lanterna, Filipão pegou, colocou o Cruzeiro em 6º, depois decaiu, mas o Cruzeiro voltou a brigar. Né? Então, Série B é isso, cara. A gente não tá no bolo em termos matemáticos. Mas na boa, cara, alguém aqui, com todas as limitações desse time do Botafogo, cara, falando de Varley, Marco Antônio, todos esses sujeitos, cara, enfim, Barreto, alguém acha que o Botafogo não tem condições de bater de frente, de ganhar? O nivelamento, o sarrafo é muito em cima, com todo respeito às instituições, eu tô falando de nivelamento de time, tá? Sampaio Correia, CRB, porra, Avaí, né, Londrina, Remo, não tem, cara. Então, é tudo muito parecido e o Botafogo até com um investimento um pouquinho maior, sabe? O próprio Cruzeiro não era pra estar nessa draga, cara. O Cruzeiro não tem time pra ficar em penúltimo lugar. O Cruzeiro não tem time pra ficar em penúltimo lugar. O Cruzeiro tá nessa situação porque o Cruzeiro tem uma crise financeira absurda. Existe um ambiente tenebroso, coisa que hoje não existe no Botafogo, né? Porque no Botafogo os salários estão em dia, pelo menos até agora, né? O ambiente no vestiário é tranquilo, não é uma coisa turbulenta. No Cruzeiro não, no Cruzeiro a parada é insustentável, né? Diretor, problema político, jogador, panela de jogador cada um separado, grupo rachado, salário atrasado, sobes falando besteira na entrevista, é um caos, né? E aí isso faz com que eles decaiam. No Botafogo, a instabilidade parece muito mais falta de confiança dos atletas e falta de displicência também, falta de prudência, né? Eu acho que os gols que o Botafogo perde jogo a jogo demonstram essa falta de prudência do Botafogo. Como o Botafogo se auto-sabota. Todo jogo tem o gol perdido da rodada. Todo jogo. Desde o jogo contra eu posso listar aqui desde o jogo contra o Londrina, que gols feitos que o Botafogo consegue perder durante uma partida na Série B. Contra o Náutico teve aquele contra o do Pedro Castro. Contra o Avaí teve um do Oyama. Contra o Londrina teve do Rafael Moura. Contra o Brusque teve do Rafael Moura. Contra o Cruzeiro teve do Rafael Moura. Teve mais, cara. Teve do Diego Gonçalves aí na última partida.
Foi contra quem mesmo? Foi contra o Goiás? Foi contra o Goiás, pô. O Pedro Castro. O Botafogo abriu o placar, o Pedro Castro errou um gol ridículo. O Goiás no lance seguinte fez o gol. Fora as faltas, né? Os momentos ali de oscilação, as paçocas que o Botafogo dá. No jogo contra o CSA teve de tudo disso. Mas o CSA não aproveitou as oportunidades, o Botafogo aproveitou as dele. Pelo menos uma, né? O Botafogo não conseguiu, né? Quer dizer, o Botafogo perdeu um gol feito com o Diego Gonçalves. Foi imprudente pelo menos umas 3 vezes na defesa, com o Gilvan paçocando e fazendo falta desnecessária, com o Romildo errando passe lá atrás, depois se redimiu com gol, com o Barreto, né? Inclusive num lance que o Barreto erra feio, cara, ele é salvo completamente pelo Daniel Borges, né? Então, cara, essa displicência do Botafogo, o Varley, né? Expulsão do Varley, né? Eu me vi ele em 2020, cara. Né? O cenário do jogo entre Botafogo e Confiança, eu vi ele no Botafogo e Sport, na Ilha do Retiro, há exatamente 1 ano. Quando o Botafogo vencia tranquilamente e o Rafael Foster, né, dá um pisão completamente desnecessário no jogador do Sport, é expulso. No lance seguinte, o Thiago Neves marca um gol e aí é sofrimento até o fim. Né? Teve um pênalti que não foi marcado para o Sport com a mão do Juan. Né? O jogo contra o Palmeiras, o Botafogo ganhando por 2-0, conseguiu entregar a paçoca, quase entregou o empate, se não foi o Cavalieri pegar o pênalti. O Botafogo tinha empatado aquele jogo e a gente lembra o que aconteceu. O fim da temporada foi trágico. Então, cara, não adianta, né? Não vai ser todo jogo. Aliás, vão ser raros os jogos em que esses moles não vão ser nocivos para o Botafogo. Então esses caras têm que se ligar nisso. Né? Contra o Náutico, perdemos o gol, tomamos um gol no fim. Contra o Londrina, perdemos o gol, desperdiçamos a oportunidade de sair com 3 pontos do Paraná. Contra o Goiás, perdemos o gol lá na frente, os caras marcaram 2 logo depois, perdemos o jogo em casa, contra uma equipe que é adversária direta na luta para subir. Então, cara, tem que acabar com isso. O Botafogo não pode ter mais o gol perdido toda a rodada e não pode ter a paçoca de toda a rodada. Não pode. Acabou isso, né? O destino deu a oportunidade da gente não ter sido punido no jogo contra o Confiança e não pode nem pensar em fazer isso de novo contra outra equipe agora de azul e branco, que é o CSA, no Newton Santos. Outra coisa para finalizar esse vídeo que eu tô um pouco preocupado, um pouco não, né? Na verdade, estou muito preocupado. A respeito de... Porra, meu irmão, que porra de canal é esse que tá passando aqui, meu? Tem um sujeito louro, estranho pra caralho, cantando, e aí eu tava notando que tinha alguma coisa faltando aqui. Eu tô gravando aqui justamente pra ver o vôlei, né? E aí tem um sujeito aqui cantando aqui, eu devo ter esbarrado no controle, e, porra, não tô vendo o vôlei, agora sim, 16-10 Brasil, 16 não, ó. Caralho, Ralida. Enfim, a Olimpíada faz isso com a gente, rapaziada, por isso que eu não tô gravando de lá. 16-10, vamos! Moleque, eu sou muito pachecão, cara. Nossa, vocês são assim também? São assim também? Na boa. Seguinte, e a Argentina tá ganhando 2-0 em 7, né? Jogadores lesionados, também tá sendo um baita problema, sabe? A gente não sabe, a gente deve receber informação em breve se o Chay joga ou não. Canu, acho muito difícil que jogue. O Hugo, né, depende do teste, pô, mas se ele testou positivo pra Covid, porra, na sexta-feira, acho difícil que ele já tenha ficado tranquilo, até porque ele tava com sintomas, mesmo que sejam sintomas leves, né, ele tava com sintomas e isso faz com que o seu rendimento físico decaia. Então a gente deve com o Guilherme Santos de novo. No próprio jogo que o Botafogo disputou agora contra o Confiança, a gente deve ter novidades aí. Né? O Daniel Borges saiu sentindo muito, ele mancou, ele jogou até o fim, por isso que eu não reclamei do Daniel Borges no jogo, cara. Porque, pô, ele foi guerreiro pra caramba, ele jogou metade do segundo tempo com a coxa ruim e forçando muito pra conter ele do lado direito. E além do Daniel Borges, a gente teve o Marco Antônio, né? Ele mesmo fez o sinal ali de que puxou a perna dele, a gente pode ter ele como desfalque aí. Fora todos os outros, cara, que já estão sendo desfalques. Ronald, Gatito nem se fala, Cavalieri sumiu. Aquele Jonathan, né, cara? O Jonathan teve uma lesão gravíssima. Né? E foi... Aí, pra mim, tem que ter uma comunicação mais clara por parte do Botafogo, né? Da assessoria do Botafogo, para explicar o que está acontecendo com os lesionados, né? Foi dito que o Jonathan estava com desconforto muscular, e não tem nada de desconforto, é uma lesão gravíssima que ele teve, né? Não que eu sinta falta do Jonathan, mas, porra, isso daí elucida, assim, o quão nocivo o Botafogo é também na lesão. Eu tô falando de dentro do campo, mas o Botafogo se sabota fora dele também, sabe? Enfim, imagina se já tivéssemos com um CT com mínimo de estrutura, né, cara? Pelo menos uma estruturazinha provisória já estaria muito bom. Gente, beijo no coração de todos.
Volto mais tarde com mais informações, se Deus quiser, com a escalação e com boas coordenadas do confronto. Valeu? Fui!